Olá pessoal, bom dia. Vamos terminar aí a matéria, né? Essa questão da política, né? E eu vou falar agora um pouquinho sobre Política Nacional de Humanização, que é o Humaniza SUS, tá ok? Ele é um projeto que ele tem, tá? Existe aí desde 2003 e ele tem essa tríade, né? Então ele precisa dos gestores, dos usuários e trabalhadores. E o que é isso? Não adianta, gente, eu só favorecer o usuário se eu não olhar para o gestor e se eu não olhar para o trabalhador. Eles precisam ter condições de trabalho para ofertar um bom serviço para este cara aqui, tá? Que é o usuário. Então vamos pensar que um gestor que não tem dinheiro, que não tem recurso, que não é qualificado para o cargo, você acha que ele vai fazer uma boa gestão? Ele vai fazer milagre? Ele vai tirar dinheiro da conta pessoal dele para injetar no serviço de saúde? Não, né? Ele vai cada vez mais trabalhar com o mínimo, com o mínimo e com o mínimo, ok? E que isso vai acabar sendo o quê? Passado tanto para o trabalhador quanto para o usuário. A mesma questão é para o trabalhador. O trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa ter um ambiente de trabalho adequado, ele precisa ser qualificado, tá? Reciclado, tá, ok? E valorizado, para que ele se sinta adequado, para que ele tenha, né, motivação para trabalhar, ok? E este usuário precisa ser bem recebido por estes dois aqui, para quê? Para que ele tenha um olhar diferenciado para o serviço de saúde pública. Este usuário aqui, gente, ele não é só vítima não, tá? Ele também é vilão. Tem muita gente aqui que chega nas UBS, chegam no pronto-socorro, eles pisam eles já adentram a porta, já xingando, ofendendo todo mundo. Ninguém gosta de ser maltratado, tá? Esse mesmo cara que chega aqui no serviço público armando barraco, ele chega no serviço particular e espera, porque para ele é bonito estar fazendo check-in no 9 de julho, no São Luís, tá bom? Quando ele tem a oportunidade de um convênio, tá bom? E nesses hospitais você espera tanto quanto, ok? Então assim, a gente sabe que o serviço público ele é deficiente, ele tem uma série de problemas com qualificação do trabalhador, qualificação de gestores, mas esse aqui também tem uma série de defeitos que precisam ser revistos, tá bom? Então o projeto é trabalhar com os três. Óbvio que para o governo é mais fácil trabalhar com esse e com esse. Por quê? Porque tem uma ligação, uma relação de emprego. Esse aqui ele é um cliente, né? Um usuário, tá? E aí o termo correto é usuário mesmo, por quê? Porque nós não somos clientes do serviço público, nós somos usuário, tá? A gente é cliente do Sírio-Libanês, do 9 de Julho, do Santa Marcelina, né? Se eu estiver na parte particular, tá bom? Eu posso escolher. Cliente é aquele que tem o poder de escolha, usuário não, ele tem que usar aquilo, pronto, acabou, ok? Bom, com relação à meta, né? Nós temos metas aí para trabalhar, né? Diretrizes, né? Trabalhar o que? O acolhimento, né? O que seria acolhimento, né? Tratar bem, tá bom? Então, receber com um sorriso no rosto, orientar de forma adequada, dar feedback, tentar estabelecer um vínculo entre o usuário e profissional de saúde. São estas questões que estão muito mais ligadas à questão de empatia, de simpatia, tá? Estão voltadas ao acolhimento. Gestão coparticipativa seria o quê? Participação popular, participação dos próprios funcionários, né? Poderem dar aí a sua opinião com relação àquilo que pode melhorar, aquilo que não pode melhorar, que tá bom, ok? Seria não somente o gestor lá em cima, né, olhando para baixo, seria o gestor olhando para baixo e o povo de baixo olhando para cima. Opa, vamos conversar porque tem coisas que precisam melhorar e outras coisas que não. Então nesse caso aqui, nós estamos dando voz também para os trabalhadores, né? As pessoas que estão um cargo abaixo, que opa, não é bem assim, pode ser, né, algo diferente. E a própria participação da comunidade, como eu já tinha dito aí em outras aulas, tá bom? Ambiência, né? A ambiência é o que? É o ambiente. É você preparar o ambiente de modo que ele fique agradável, funcional, tecnológico, porque hoje tudo tem tecnologia.
para que ele funcione bem, certo? Então, quando ambiência, gente, não é só passar uma demão de tinta como a gente vê por aí, tá? Neguinho reforma uma OBS, cobra uma fortuna e se você vê lá não mudou nada, só passou uma demão de tinta, tá? Então, assim, ambiência é você reformular o local. Eu fiz questão de falar essa questão da demão de tinta, porque você vai nas UBSs, elas são abafadas, elas são inadequadas para o volume de pessoas que elas recebem e elas continuam lá por anos. E o governo tem noção disso. Tanto tem noção disso que agora, com o Covid-19, eu ouvi aí os governantes falando: as nossas UBSs não têm infraestrutura adequada. Bom, desculpa, é de hoje isso? Essa não infraestrutura? Né? Não é. Então também não se mexeram de forma adequada. Mas está lá no projeto de 2003, dizendo que temos que trabalhar a ambiência, ou seja, melhorar a funcionalidade, deixar esse ambiente mais agradável, para que aí sim o acolhimento apareça e o paciente fique o quê? Se sentindo o quê? Valorizado na sua necessidade. Tudo bem? Bom, a meta também é trabalhar a valorização do trabalhador. Então eu já tinha dito, né? Esse cara vai ter que trabalhar, vai ter que ser qualificado. A ideia seria receber um salário decente também, porque também o boleto chega no final do mês, tá? Mas principalmente neste caso aqui, gente, é trabalhar um ambiente adequado, trabalhar os direitos desse trabalhador, porque ele também não tem que estar sendo ofendido o tempo inteiro, sendo agredido o tempo inteiro. E ele também precisa ser o quê? Qualificado. Eu gosto muito de falar de valorização do trabalhador, de qualificação, por quê? Porque no serviço público de saúde, uma boa parte é o quê? Concursado. E tem gente que se formou em 1900 em Guaraná com rolha, passou em um concurso público e nunca mais fez um curso de nada. O que esse trabalhador virou? Um dinossauro. Que fica lá arrastando chinela, e eu tô falando chinela mesmo, é bem pejorativo. Porque você vê esses dinossauros arrastando chinela, não sabem nada, não querem aprender nada e ficam se ancorando porque são concursadas e não vão ser mandadas embora. Né? Então talvez seja por isso que hoje quase não tem concurso mais. Né? Talvez seja por isso que as organizações sociais da saúde estão assumindo a administração, trazendo os seus colaboradores que são CLT e que se eles não renderem, eles serão mandados embora. Né? São coisas que o próprio funcionário público deveria parar para pensar. Tem muito funcionário público bom? Tem. Tem muito funcionário público ruim? Tem. De monte. De monte. Né? Então, o governo tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Senac, ele paga a contrapartida de estágio através de cursos. E como geralmente quem fornece o campo de estágio é a prefeitura e o estado, então a gente fornece muito curso para esses funcionários. Se você vê o nível, as figuras que aparecem para fazer o curso, a falta de vontade, a falta de interesse, você vê incrível. Você vê duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, uma maravilhosa, super interessada, super proativa, com perguntas assertivas. Você vê que é uma pessoa que gosta do que faz, que com toda a adversidade que o ambiente tem, ela tá ali firme no propósito do trabalho dela, e você vê cada lixo, e eu falo lixo mesmo, tá? Que é a pessoa que já fala assim, dá desgosto de ver. Né? E aí é óbvio, né, que aquele que é muito motivado começa a ver aquele que não é motivado e acaba esse motivado acaba caindo um pouco o pique com o tempo, porque nada acontece com esse cara que não faz nada, porque tem todo um sistema que protege ele também, certo? Então isso são coisas que a gente deveria pensar e criticar, né? Ser funcionário público não significa que eu tenho que ser um vagabundo. Eu escolhi ser funcionário público, ponto. Mas eu tenho as minhas metas, eu tenho as minhas obrigações, ponto. Ai, cansei de funcionário público ganhar mal. Pô, deixa de ser funcionário público então. Vai ser funcionário de uma empresa privada. Simples assim, certo? O que não dá é para ficar descontando também no usuário, através de ou de falta de educação ou de falta de competência. Tá bom? Então o governo sabe disso. Então o governo tem trabalhado essa questão da valorização. A única coisa que pega realmente é salário, mas se você for ver, salário tá para todo mundo, né? E defesa dos direitos do usuário. Então, através do serviço de atendimento ao cliente, através de feedbacks, tá? Então o usuário ele pode ir lá e fazer, abrir a boca, né? E tem devolutiva, viu, gente? Tem sim, tá?
a diretoria é obrigada a dar um feedback para esse usuário da reclamação que ele teve, tá? O que acontece é muitas vezes também reclamações infundáveis. Você vai conversar com a pessoa ou você vai ler o que a pessoa escreveu, ela inventa um monte de mentira, tá? Então também essa pessoa cai no descrédito. E sabe por que isso acontece? Porque está associado à falta de educação. Ela não sabe escrever, ela também bebe da malandragem. Então ela, eu vou ferrar fulano. O que vai acontecer? Coloca um monte de mentira. Só que, gente, tem todo um contexto. Não é assim. Você consegue caçar, saber aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. E aí muitas vezes tem um feedback não muito favorável. Ela recebe o feedback não favorável, viu? Porque na maioria das vezes ela fala como ela levou uma bronca, na verdade, de resposta, ela fala para todo mundo que ela nunca nem recebeu resposta. Tá? Isso é uma coisa que acontece muito, tá bom? Então essas seriam as metas desse programa, né, chamado Humaniza SUS. Então eu tenho que pensar em um acolhimento, ou seja, na questão da empatia, da simpatia. O governo tem que pensar que essas pessoas que trabalham e que recebem o serviço, elas podem e devem participar da gestão. O ambiente tem que ser um ambiente adequado, funcional, limpo e tecnologicamente adequado. Eu gosto de falar tecnologia porque quando você vai no serviço público, é muito comum você falar assim, o sistema está fora do ar. O sistema está fora do ar. O sistema está fora do ar. Ou seja, se tudo é através de tecnologia hoje, um sistema que está sempre fora do ar não está me facilitando em nada, né? Valorização do trabalhador, tá bom? Através de cursos, através de respeito a esse rapaz também, né? Aquele que trabalha bem, ele tem que ser tratado bem, tá? E aquele que trabalha mal tem que ser o quê? Advertido e até, né, dar um pontapé na bunda dele e vai fazer qualquer coisa da vida, tá bom? E defesa dos direitos do usuário. Ele também tem os direitos dele, não é porque ele não é uma pessoa que tenha conhecimento técnico que ele tem que ser tratado como bobo. Aliás, é uma coisa que eu quero deixar claro. A nossa relação com o usuário, com o paciente, seja lá com o doente, né? Seja lá o nome que você queira dar. A nossa relação é uma relação de prestação de serviço. Isso significa que a gente tem o quê? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor que rege essa relação, tá bom? Então, o usuário, o paciente, o cliente, ele vai ser sempre hipossuficiente, ele vai ser o mais frágil da relação. Então, o olhar para ele vai ser sempre diferenciado, até porque tem um código de defesa que faz com que a gente tenha que ter esse olhar diferenciado, tudo bem? E aí, numa live, se vocês quiserem tirar mais dúvidas com relação a essa questão do Código de Defesa do Consumidor, a gente adentra mais o assunto, tá ok? Então, gente, com isso eu encerro esse primeiro momento de slides. Eu vou estar alimentando o Google Classroom com outros assuntos que são continuidade da unidade curricular. E sempre nas lives tentem tirar as dúvidas. Por favor, peço também que vocês entrem em contato com os colegas, porque assim, o número de visualizações do convite, o número de acessos ao Google Classroom não condiz com o número de alunos da sala de aula. E aí, eu preciso saber se está tendo adesão ou não, até para passar para a diretoria do Senac, né? Como é que vai ser, né? Essas ferramentas, né? O YouTube, o Google Classroom, são ferramentas que hoje em dia não dá para dizer que é uma ferramenta difícil de acesso, mas pode ser que eu tenha algum aluno na sala que não tenha acesso nenhum à informática. E aí como é que essa pessoa vai ficar? Então eu preciso saber quem é, tá bom? Então, por favor, avisem os colegas de salas de aula. E também quero deixar claro que eu já estou procurando uma ferramenta para que eu possa aplicar o quê? Testes de conhecimento. Porque não vai ser só simplesmente eu falando, vocês ouvindo, ou talvez eventualmente uma pergunta. Eu preciso saber o quanto você absorveu disso aí. E para isso eu preciso de uma ferramenta segura de avaliação, o qual eu estou investigando, eu estou correndo atrás, ok? Então, beijos e aí até as lives, ok? Tchau, tchau.